Edilson, este é o seu canal TV Bereana. Estaremos hoje trazendo um assunto que eu considero importantíssimo, creio que você também. No programa anterior falamos sobre os 3 céus. Hoje estaremos falando sobre os 3 infernos da Bíblia. A Bíblia fala, usando algumas palavras hebraicas e outras palavras gregas, acerca de um determinado lugar. No hebraico nós temos a palavra Seol. A palavra Seol é usada 65 vezes no Antigo Testamento. E quando por volta do ano 200 a.C., um rei chamado Ptolomeu Filadelfo, ele pediu que os judeus traduzissem suas escrituras para o grego para colocarem na biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo. E diz a tradição que 6 judeus, de cada uma das 12 tribos de Israel, portanto 72 rabinos, traduziram o que nós hoje chamamos de Velho Testamento para a língua grega. E onde estava a palavra Seol no hebraico, eles traduziram por Hades. Então a palavra Seol do hebraico e a palavra Hades do grego são 2 palavras que representam a mesma coisa. Porém, nós temos que atentar para um detalhe. A língua hebraica e a língua grega são línguas polissêmicas. É um idioma muito pobre de palavras. Portanto, uma palavra pode ter mais de um significado. Ela depende do seu contexto. Então, a palavra Seol no hebraico, ela pode representar sepultura, ela pode representar o estado de morte, ela pode representar o além, o abismo, e isso vai depender do seu contexto. Então, só para que você tenha uma ideia, lá no Velho Testamento, quando a palavra Seol representa inferno, Deuteronômio 22, verso 2. Quando representa sepultura, Gênesis 37, verso 35. E quando a palavra Seol representa apenas o pó, Salmo 9, verso 17. É a mesma palavra, dependendo do contexto, ela tem um significado diferente. Pois muito bem, é fato que os homens do Velho Testamento sabiam muito pouco acerca do além. Os homens que viveram no Velho Testamento, porque a Bíblia é a revelação, mas a revelação foi progressiva. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade, coisa que os homens do Velho Testamento não sabiam, ainda que escrevessem sobre isto, mas como diz Pedro na sua primeira carta, eles escreviam indagando acerca dos tempos e das épocas pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Eles não sabiam aquilo que estavam muitas vezes falando. Então era apenas uma profecia. Quando o Novo Testamento? Porque o Velho Testamento é uma sombra. Quando o Novo Testamento veio, aquilo que era sombra foi claramente percebido. Aquilo que estava lá como tipos, como figuras, como sombras, agora encontraram a sua realidade no Novo Testamento. Então, quando o Novo Testamento vem, aí nós entendemos mais claramente acerca disto. Então, no Novo Testamento, a palavra Hades, ela é usada por 11 vezes e a palavra Geena, ela é usada por 15 vezes. Então, muito bem. Quando nós falamos de Hades, no contexto do Novo Testamento, onde ela aparecer no Novo Testamento, ela pode estar representando o estado de morte, ou ela pode estar representando o lugar onde os espíritos dos homens ímpios morreram e estão aguardando o juízo. É um lugar intermediário. Então, este inferno, este primeiro inferno, não é o ponto final do ímpio, ele é um ponto intermediário. Assim como quando o santo morre e ele vai para o paraíso não é o ponto final, não é o estágio final, até porque Deus não criou o homem espírito desencarnado. Deus criou o homem espírito, alma e corpo, portanto o homem só é íntegro quando ele tem espírito, alma e corpo. Os santos que estão no paraíso estão aguardando a sua ressurreição. Os ímpios que estão no inferno, no Hades, também estão aguardando a ressurreição. Eles também receberão o corpo. Então, quando a Bíblia fala de Hades, está falando no Novo Testamento, dependendo do contexto, ou do estado de morte. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele estava falando da morte. A morte não prevaleceria contra a igreja, porque haveria a ressurreição. Mas há momentos em que Jesus está falando claramente do lugar de destino dos ímpios. E aí nós entramos na palavra Geena. A palavra Geena, que é uma palavra hebraica, que no Velho Testamento
ela é vista sob um ponto de vista histórico. Havia no sul de Jerusalém um lugar chamado Vale de Inom, também chamado Vale dos Filhos de Inom. Este lugar ficava na parte sul de Jerusalém, na fronteira entre o território de Judá e Benjamim. E ali, com o passar do tempo, os judeus começaram a oferecer sacrifício a Moloque, que era um ídolo pagão das nações vizinhas. E eles sacrificavam crianças naquele lugar, fizeram um altar e sacrificavam. O lugar foi chamado de Tofete, por causa das músicas e das danças e do som dos tambores que tocavam tão alto para que os pais não ouvissem o grito de seus filhos quando estavam sendo queimados ali. Então o rei Acás e o rei Manassés, 2 reis de Judá, chegaram a sacrificar seus próprios filhos ali. E Deus levanta o rei Josias e ele torna aquele lugar abominável, destrói aquele altar e faz daquele lugar o lugar de incineração do lixo de Jerusalém. Ali era jogado os corpos dos mortos, dos criminosos indignos, que não poderia ter uma sepultura digna, e também carcaças de animais mortos ali. De maneira que aquela lixeira queimava dia e noite, eles ainda colocavam enxofre para queimar mais rápido. E algumas vezes, quando algum animal era lançado ali, caía na ravena e ficava entre as pedras, o que é que acontecia? Os vermes, os bichos tomavam conta daquela carcaça até devorar a última parte de carne e ficar só os ossos. Então, aquele lugar, os vales do filho de Inom, chamado Geena, tornou-se um símbolo do lugar. Quando Jesus vem e usa a expressão Geena, ele está tomando emprestada aquela figura, porque a Bíblia diz em Mateus que ele falava por parábola, para que se cumprisse o que disse o profeta, que por parábola ele traria todos os mistérios desde a fundação do mundo. Então ali ele estava revelando uma eternidade. Jesus fala: não temeis os que podem matar o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse vos digo, temei. Então esta palavra Geena, ela está em Mateus 3, em Mateus 5, em Mateus 8, em Mateus 12, em Mateus 18, em Mateus 22, em Mateus 24 e em Mateus 25. Está em Marcos 9, Marcos 13, está em Lucas 16, em várias outras passagens. Um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Mas ainda, todas as vezes que nós lemos Geena, nós estamos falando do inferno, realmente daquilo que a Bíblia diz em Apocalipse 20, lago de fogo. É o lago de fogo. Este é o ponto final do destino dos ímpios. Mas ainda há uma outra palavra que a Bíblia usa, que é Tártaro. Só é usada uma única vez na Bíblia. Está lá em 2 Pedro. E há anjos que não guardaram seu principado, seu domicílio, lugar de sua habitação, mas foram após outra carne. Eles têm preso em algemas eternas, aguardando o juízo do grande dia no Tártaro. Então, o que é o Tártaro? O Tártaro é o lugar de prisão, o lugar intermediário de prisão dos anjos que se rebelaram contra Deus e que foram presos aguardando o juízo do grande dia. Na mitologia grega, Tártaro era a parte mais profunda do inferno. Era o oposto dos campos elíseos, o lugar dos bem-aventurados, na mitologia grega. Então, a Bíblia diz que há um lugar, poço do abismo, um lugar onde estão os anjos que pecaram. E num outro programa nós falaremos sobre quem são estes anjos que estão presos no Tártaro. E também falaremos sobre quem são os demônios e quem são anjos. Isso aí será assunto para um outro programa. Pois muito bem, agora nós temos Hades e Seol, que é a mesma coisa, que é o lugar de punição, de prisão, mas intermediário. Nós temos Geena, que é o lago de fogo, a Bíblia usa esta expressão, e ele diz que a segunda morte é o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. No Novo Testamento, morte tem muito a ver com a separação de Deus. E em 2 Tessalonicenses 1:9, a Bíblia diz que a punição dos ímpios, eles serão banidos para sempre da face do Senhor e do seu poder. Então esta é a punição dos ímpios. O inferno é um lugar onde o amor de Deus está ausente. Agora, para terminar, as pessoas pensam que o inferno é um lugar onde o diabo reina, onde o diabo governa, onde anjos estão atormentando almas. Biblicamente isso não é verdade. Satanás é príncipe das potestades dos ares. No inferno não tem Satanás ainda. Satanás será lançado no inferno. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 20 que o anticristo e o falso profeta serão lançados 1000 anos antes que Satanás no lago de fogo. Mas ele estará 1000 anos preso no poço do abismo. E eu creio que no mesmo lugar onde estão estes anjos.
Então alguém pode dizer assim, não, mas eu creio na aniquilação. Só que aqui em Mateus capítulo 25, versículo 46, quando Jesus diz que separará uns dos outros como o pastor separa o bode das ovelhas, e dirá aos que estão à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, e vai dizer aos que estão à esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí diz a Bíblia, e irão estes, os da esquerda, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui no grego, castigo eterno, kolassis, aionis, vida eterna, zoen aionis, a mesma palavra para castigo eterno é usada para a vida eterna. Então não se trata de aniquilação. O texto é muito claro. Então, pelo que nós vemos aqui na Bíblia, existe o inferno como lugar de prisão provisória, existe o Tártaro como prisão provisória para os anjos pecadores e existe o Geena, o lago de fogo, a segunda morte, onde a morte e o inferno serão lançados nele depois do milênio. E aí nós temos o destino final dos ímpios, daqueles que aborrecem a Deus. Espero que nenhum de nós, nem a mim, nem você, nem eu, nem você que está ouvindo esse programa, tenhamos esse destino terrível, porque nós corremos para o nosso refúgio, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você já é inscrito, meus parabéns. Se ainda não é inscrito, nos ajude. Inscreva-se, aperte o sininho, ponha o seu joinha e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso ao nosso material. Desde já, nosso muito obrigado. Deus te abençoe.